Vem aprender comigo a fazer essa peça encantadora, o São Miguel Arcanjo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Na nossa segunda aula, você vai aprender passo a passo a fazer o corpo do seu São Miguel Arcanjo. Bom, dando continuidade aqui ao nosso São Miguel Arcanjo, agora nós vamos fazer o corpo dele, a base do corpo dele. Então nós vamos começar com o fio Off-White e vamos começar a fazer a base. Primeira coisa, anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho bem esse anel mágico para não ficar o buraquinho. E agora eu vou para a carreira número 2, onde eu vou fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. E ao final da carreira número 2, eu vou ter 12 pontos baixos. Então, coloco meu marcador, insiro a agulha lá no primeiro, nas 2 primeiras alcinhas, e já pego o fiozinho lá que sobrou do ponto do anel mágico e trago junto, para já ficar embutido, que nem a gente fez no bracinho. Então, 2 pontos no mesmo, um aumento. Vou repetir isso por 5 vezes. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. E o último, 6 aumentos. Final da carreira 2, com 12 pontos baixos. Corto o excesso do fio. E vou começar a carreira 3, com um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento, que eu vou repetir por 6 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Ao final da carreira 3, eu vou ter 18 pontos baixos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, 1, 2, 1, 2. 1, 2 pontos baixos. E um aumento. Até o final. Finalizei a carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5
com 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento, e sigo fazendo assim até o final da carreira. Finalizei a carreira número 5 com 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 6 com 4 pontos baixos e um aumento. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E o último aumento, 1, 2. Finalizei a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7 com 5 pontos baixos e um aumento. Então vamos lá para a carreira número 7. Com 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, até o final. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. E a última repetição, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Agora, na carreira 8, nós vamos fazer uma sequência de 13 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, para totalizar 45 pontos baixos na carreira número 8, tá? Então vamos lá, vamos começar com 13 pontos baixos. 1, e o último aumento no último ponto. Então, eu finalizei essa carreira número 8 com 45 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a subir o corpinho do São Miguel. Então, eu vou trabalhar agora nos pontos de trás, nos BLOs. Para quê? Para que eu consiga, quando você trabalha no BLO, você começa a subir. Vou mostrar para vocês. Então, vamos fazer aqui ponto sobre ponto, 45 pontos baixos, apenas na carreirinha de trás. Então, só na carreirinha de trás, no BLO, 45 pontos baixos. Vou fazendo aqui e já volto para mostrar para vocês como que tá ficando. 43, 44, 45. Então, já dá para perceber que a base já vai virando para cima, olha.
quando você faz o BLO, olha aqui. Tá vendo como ele fica viradinho já aqui pra cima, ó? Esse aqui que vai fazer, ó lá, que bonitinho que ele vai ficando. Ele já faz essa curvinha, ó, quando a gente trabalha BLO. Então você quer mudar o rumo do seu crochê, aí você trabalha no BLO. Agora eu vou fazer a carreira 10 e a carreira 11 apenas ponto sobre ponto, 45 pontos baixos também. Então eu vou fazer aqui no meu e volto no finalzinho da carreira 11 para mostrar para vocês como ficou e para a gente colocar a base, tá bom? Já volto. Cheguei aqui na carreira número 11. O que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar a base. Porque se a gente não colocar nenhuma base aqui dentro, o santinho ele vai ficar assim. Ele não tem uma... Ele não fica retinho embaixo. Aí ele fica pendendo para um lado, pendendo para o outro, né? Porque depois que a gente colocar enchimento, principalmente, porque se você perceber, o crochê ele tende a ficar assim, ó, abauladinho, tá vendo? Olha aqui, deixa eu mostrar de ladinho para você ver, ó. Então a gente coloca a base, que é para ficar ele retinho lá embaixo. Eu tô usando aqui uma base de 6 centímetros de acrílico, mas você não precisa usar base de acrílico, você pode pegar uma tampa, alguma coisa plástica que você tiver. O que é o meu conselho? Qual que é o meu conselho a respeito disso daqui? Quando você tiver essa base aqui pronta, que você acabar a carreira, deixa eu ver aqui, a carreira 9, quando você fizer a primeira carreira de BLO aqui, você vem com a sua base e marca num plástico, você marca aqui com uma caneta e corta o plástico. Não precisa ser acrílico, né? O acrílico, ele é mais prático, porque eu já compro ele cortado, e aí é prático que eu encaixo lá. Mas nem sempre o seu ponto vai dar direitinho num acrílico que já tem de mercado pronto. Então você pode cortar qualquer... Eu não aconselho muito papelão, porque se caso molhar, o papelão ele mancha o crochê, tá? Então opte mais assim pela alguma coisa plástica mesmo, tá bom? Então eu vou usar aqui. O que são essas fitinhas aqui? Isso aqui é aquele durex dupla face que eu coloco, que é para ele firmar embaixo do crochê, porque senão às vezes ele pode ficar um pouquinho solto. Então eu vou lá, coloco a minha basezinha lá dentro. E como eu coloquei o durexinho, ó, ele não sai mais. E aí, ó, vou mostrar de ladinho agora. Olha como fica retinho, tá vendo? E aí o santinho, a hora que ele ficar pronto, ele vai ficar bem retinho aqui, ó. Olha aqui, fica perfeitinho. Então é importante você usar uma base durinha, né? Procura aí um material que você tiver mais durinho possível. Se for plástico, melhor, para não manchar caso mole, que é para deixar essa base retinha. E aí vou continuar aqui no meu crochê. Agora eu vou fazer a carreira número 12 e vou começar nas diminuições. Na carreira número 12, eu venho aqui, lembrando sempre, coloco meu marcador, né, para eu saber o começo e o fim. Depois a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui da carreira 9, mas agora a gente vai continuar o corpo. Então aqui eu vou fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dos 13 pontos baixos e uma diminuição, eu vou ficar com 42 pontos. Então eu vou fazer 3 sequências de 13 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazendo aqui, você pode começar aí também. 1, 2, 3. Agora a carreira 13, eu vou fazer ponto sobre ponto. 42 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto. 1, 2. 40. 41. 42.
Agora na carreira número 13, nós vamos fazer 19 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir isso por 2 vezes. Então, 19 pontos baixos e uma diminuição. Vou começar aqui. 1, 2 e 19 e a última diminuição dessa carreira. Então, nessa carreira número 14, eu fiquei com 40 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 15, 16 e 17, ponto sobre ponto com 40 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto já com você. Agora aqui na carreira, agora eu acabei a carreira 17, vou fazer a carreira 18. E a carreira 18 vai ter 18 pontos baixos e uma diminuição, para finalizar com 38 pontos baixos nessa carreira. Então, vamos começar a carreira número 18, com 18 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, finalizei assim a carreira número 18, com 38 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 19, 20 e 21, com 38 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto já para continuar com vocês. Então, é a carreira 19, 20 e 21. Finalizei aqui a carreira número 21, com 38 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira 22, com 17 pontos baixos e uma diminuição, por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 17 e a última diminuição. Então, eu finalizei essa carreira número 22 com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 23, 24 e 25 com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, aqui a gente terminou a carreira número 25 e agora a gente vai fazer a carreira número 26, que no finalzinho dela a gente também vai fazer a troca de cor, que a gente vai começar o azul que é da camisa dele, né? Então vamos aqui na carreira número 26, são 16 pontos baixos e uma diminuição, que eu quero finalizar ela com 34 pontos baixos. Então vamos fazer 16 pontos baixos, 1, 2, 3, 15, 16. E aí a gente vai fazer a troca de cor. Como a troca de cor vai ficar na parte de trás do corpo do São Miguel, também não preciso me preocupar com troca de cor perfeita. Então é uma troca de cor normal. Uma troca de cor aqui é uma diminuição. Então eu pego as 2 alcinhas, trago o fio e já vou tirar esse marcador e já finalizo esse último ponto da carreira 26 com a cor azul. E aqui eu vou fazer agora ponto sobre ponto, dá uma puxadinha aqui para não ficar frouxo. 34 pontos baixos, normais, não precisa ser no BLO, tá? É normal. Então, aqui, 1, 2, 3. Vou fazer por toda a volta e já volto aqui com vocês.
33, 34. Cheguei aqui no finzinho, vou cortar aquela linha excedente, né, do off-white. Cortei aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um nozinho. Dou uma puxadinha aqui só para não ficar frouxo, né? Só para não ficar aquele ponto mais frouxo. Dá uma puxadinha. Não puxa muito também para não repuxar a peça, né? Dou um nozinho. E vou jogar lá para dentro. Depois com o enchimento, fica lá dentro, não me incomoda, né? E eu finalizei essa carreira número 27 com 34 pontos baixos. Agora, vou fazer a carreira número 28. Volto a usar meu marcador. E a carreira número 28 são 15 pontos baixos e uma diminuição, que eu quero totalizar 32 pontos baixos no final da carreira 28. Então, são 15 pontos baixos e uma diminuição, por 2 vezes. 2, 3... 13, 14, 15 e a última diminuição. Finalizando essa carreira número 28 com 32 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 29 e 30 com 32 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui a carreira número 30 com 32 pontos baixos. E agora vou fazer a carreira número 31 com 14 pontos baixos e uma diminuição, para finalizar a carreira 31 com 30 pontos baixos. Então, 14 pontos baixos, 1, 2, 3, 4... Ao final dessa carreira número 31, eu tenho 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 32 e 33 com 30 pontos baixos. Vou fazendo aqui e volto já já para mostrar para vocês. Finalizei aqui a carreira número 33 com 30 pontos baixos. E agora eu vou começar a carreira número 34 com 13 pontos baixos e uma diminuição, até chegar em 28 pontos. Então, eu vou fazer 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, para ter no final da carreira 34, 28 pontos baixos. Marcador. Três, 4, 12 e 13. Finalizei a carreira 34 com 28 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira 35 e 36 com 28 pontos baixos. E já volto aqui para mostrar para vocês. Finalizei aqui a carreira número 36 com 28 pontos baixos. E agora é hora de inserir os bracinhos, tá? Como que nós vamos fazer aqui para inserir os bracinhos? Nós vamos embutir os bracinhos no corpinho. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira.
eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou pegar o bracinho e vou fazer 8 pontos baixos no bracinho. Lembra que a gente finalizou o bracinho com 8 pontos baixos? Então, agora eu começo com 8 pontos baixos. Eu tô pegando aqui, naquele último pontinho que eu fiz com agulha de tapeceiro, um pouquinho trick aqui, ó. Vamos lá. Eu insiro aqui, ó, nas duas alcinhas daquele último ponto que eu fiz e crocheto normalmente, com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no último pontinho aqui, olha, 8. Volto a crochetar no corpinho. Já peguei esse ponto aqui, agora no próximo aqui, olha. Vou crochetar 14 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora eu vou inserir o segundo bracinho. Quando eu fiz o primeiro bracinho, eu comecei pelo ponto que eu fiz, né? O ponto falso que eu fiz. Agora eu vou começar um ponto na frente dele. Por quê? Porque eu quero que o ponto falso fique para trás, que nem aqui. Aqui eu fiz o ponto falso para trás. Então, eu começo no ponto da frente e faço os 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o meu último ponto é o ponto falso, 8. Aí os dois braços ficam iguaizinhos. E agora no corpinho eu finalizo essa carreira número 37 com mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Finalizei essa carreira número 37 e agora eu tenho 44 pontos baixos. Os 28 do corpinho e mais os 16 que eu coloquei dos bracinhos. Agora nós vamos começar a carreira número 38. E a carreira número 38 vão ser 9 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então vamos começar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma diminuição. Deixa eu pegar aqui de novo. Uma diminuição. E continuo. Vou fazendo a volta no bracinho. Agora faz parte do corpo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a última diminuição. Finalizei aqui a carreira número 38 com 40 pontos baixos. Então, agora eu vou começar a encher o corpinho. Eu gosto de encher o corpinho aos poucos. E com pouca fibra de cada vez. Pode parecer um pouco cansativo, só que no resultado final fica muito bom. Do que se você colocar tudo isso de uma vez, colocar muita coisa, você não consegue modelar da maneira correta. E você colocando menos quantidade, você vai modelando o corpo. E ele não vai ficando com caroço, sabe? Porque se você coloca muitão assim, vai ficando com caroço. Eu gosto de usar essa pinça para enchimentos. Essa pinça comprei em loja de comida, que eles usam para finalizar os pratos, sabe? Quando põe alguma coisa. Mas eu já vi também em loja de artesanato. Tem umas pinças parecidas assim. Elas ajudam muito quando você tem pequenos espaços para preencher, né? Vamos supor que eu fosse preencher o braço. A gente não vai preencher o braço com fibra, mas se eu fosse encher, ó, ela entra muito bem, você consegue levar, tá vendo? Olha, você consegue levar a fibra onde você quer. Então, eu acho que uma peça bem legal, assim, pra gente usar. Mas no caso aqui, eu vou colocando a minha fibra, como o corpinho já tá lá embaixo, né? Eu vou colocando a minha fibra lá. E aí você vai, com a pinça também ajuda a você sentir aonde que tá faltando. Ah, você vai colocando a fibra e você vai sentindo com o dedo. Ah, eu preciso mais aqui, eu preciso mais ali. E a gente vai encher mais ou menos até aqui assim, ó.
não enche muito até o braço não, senão a fibra depois fica ruim, que você começa a pegar com a agulha a fibra. Então, vamos encher mais ou menos até aqui assim. Vai enchendo, vai colocando fibra, vai sentindo se ele tá ficando durinho, como que ele tá ficando legal. Cuidado para não encher demais, para não abrir os pontos, tá? E eu vou enchendo aqui e já volto. Muito bem, eu voltei aqui, ó, e como eu falei, eu deixei lá, parece que eu pus enchimento no braço, mas eu não pus não. Eu deixei mais para baixo, né? E aqui eu fui modelando, é o que eu falo, você vai pondo enchimento, mas você vai sentindo a peça, você vai modelando, porque às vezes fica um carocinho ou outro, e aí você vai trabalhando nele, ó, apertando, dando a forma do corpinho do jeito que você quer dar, para ele ficar bem bonitinho, bem certinho. Outra coisa que eu gosto de usar, e eu vou colocar agora, são esses aramezinhos no braço. Não é obrigatório você colocar esse aramezinho no braço, tá? Eu uso esse aqui fininho, que eles chamam de limpador de cachimbo. Não é obrigatório, eu gosto de colocar, porque se eu quiser dar uma posicionada melhor no bracinho dele, o bracinho fica melhor, né? Então eu vou usar um para cada bracinho, vou dividir aqui no meio. Depois eu corto o excesso. Como que eu vou fazer? Eu não tô colocando enchimento nos bracinhos, lembra? Então eu vou colocar esse dobradinho no meio, a parte que é dobradinha para baixo, vou colocar lá até o fundo. Cuidado para não sair aqui né? Vou colocar aqui. E aqui, olha, eu vou deixar uns 2 dedos, mais ou menos. Uns 2 dedinhos aqui, vou cortar. Ó, dois dedinhos aqui tá bom. Dois dedinhos. Ele é fininho, eu corto com a própria tesoura. Porque ele é fininho, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro bracinho. Vou colocar lá. Até a mãozinha. Mesma coisa, uns 2 dedinhos. E vou cortar. Se cortar com alicatinho é melhor, né? Eu não tô com ele aqui na minha mão agora. Mas ele é fininho, ó, ele corta. Esse arame, ele não vai... A função dele é só dar uma resistênciazinha, né? Se eu quiser virar um pouquinho a mão, se eu quiser fazer alguma coisinha de leve, eu virei lá para baixo as 2 pontinhas e depois eu vou preencher com o enchimento, né? Então ele vai ficar dentro do enchimento, esse aramezinho, o enchimento que vai me dar resistência de eu depois mexer no bracinho. Não é obrigatório, de novo. Eu gosto porque se eu quiser virar a mãozinha dele para segurar melhor alguma coisa, ele me dá uma resistênciazinha. Aqui fica mais fácil. Então agora eu vou acabar o corpinho aqui. Faltam uns 5 carreiras para a gente terminar o corpinho e depois começar a cabeça. Então vamos continuar aqui no corpinho para a gente finalizar essa parte, né? Então agora a carreira número 39, vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Porque eu quero ela com 35 pontos no final. Então, são 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, ó, que ficou frouxo ali, né, o ponto. Puxa para ele ficar certinho, não ficar buraco na sua peça. 1, 2, 3... E a última, 2, 3, 4, 5, 6, e uma diminuição. Terminei essa carreira 39 com 35 pontos baixos. Agora a carreira 40 eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes também. Então, carreira 40, 5 pontos baixos e uma diminuição.
1, 2, 3. Uma diminuição. Terminei a carreira número 40 com 30 pontos. Agora eu vou fazer a carreira número 41 com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então vamos lá. 1, 2, 4 e uma diminuição. Então, finalizei a carreira número 41 com 25 pontos. Agora eu vou fazer a carreira número 42 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Então, 1, 2, 2, 3 e uma diminuição. Finalizei a carreira número 42 com 20 pontos baixos. Agora vou para a última carreira desse corpinho aqui, que é a carreira número 43, onde vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. 1, 2, 'e a última, 1, 2 e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira número 43 com 15 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Não vou cortar linha ainda. Por quê? Eu vou fazer aqui, na própria carreira 43, nos pontinhos da frente, eu vou fazer o acabamento da roupinha dele. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso daqui? Vou até deixar marcado, porque não custa, né? A gente sabe onde começou e onde acabou. Vou começar aqui no primeiro pontinho da própria carreira 43, na alcinha da frente. Dessa vez eu vou trabalhar na alcinha da frente. E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Venho na próxima, um ponto baixo e uma correntinha. E vou trabalhando toda essa volta, os 15 pontos baixos aqui, com um ponto baixo e uma correntinha, até finalizar. Então, vamos lá. Um ponto baixo, uma correntinha. Uma correntinha, e nesse último aqui, faço só um ponto baixo. Corto a linha, puxo e faço aquele arremate que você já sabe como que é, né? Que a gente sempre faz. Venho aqui, insiro a linha na agulha de tapeceiro. Vou lá no ponto baixo,
Aqui, ó. E faço pela frente, puxo para trás, dou uma apertadinha, venho no ponto que eu comecei, do meio para trás e finalizo. Venho pelo lado de dentro aqui, ó. Pego um pontinho qualquer, dou um pontinho e mando lá para dentro. Vamos caminhar aqui, ó. Como nós vamos usar esses pontinhos para fazer a cabeça, então vamos ter que passar deles, tá? Vou passar lá para dentro, a agulhinha, lá para dentro. Vou pegando os pontinhos lá e mando essa linha lá para dentro. Ó lá, ficou lá dentro. O que que eu vou fazer agora? Vou acabar de preencher. Vou acabar de encher o corpo, até aqui a altura dos braços, mais ou menos. Lembra de encher bem aqui os ombrinhos. Vamos encher. E lembra que depois a gente vai trabalhar na cabeça, aqui nessas argolinhas que ficaram de trás. Então não vem com enchimento muito aqui em cima, senão depois você pega o enchimento. Na hora que você for puxar com a agulha, o enchimento vem junto, tá? Eu vou encher aqui e já volto. Muito bem. Preenchi ele, ó lá, o enchimento tá aqui, mais ou menos, ó, uma unha aqui de profundidade. Por que que eu falei que a pinça é legal? Lembra que eu falei que tem que encher os ombrinhos, ó? Eu não encho os braços, mas eu preciso encher essa parte aqui, ó, do ombrinho. A pinça, ela me ajuda a levar lá, ó. Por isso que eu falei que a pinça é legal, né? Se você puder ter, é bacana. Que te ajuda aí nesses cantinhos aqui, assim, ó. Pra ele ficar bonitinho, tá vendo? Então é isso. A gente finalizou o corpinho. E no próximo vídeo nós vamos começar a cabeça do nosso São Miguel Arcanjo. E tá ficando muito, muito, muito bonito. Espero vocês no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!